Olá, estudante, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a uma aula de História. Eu, professor Paulo Brito, e o nosso tema, da aula, Iluminismo. Vamos conhecer aí alguns filósofos iluministas, algumas ideias desses filósofos iluministas, esse movimento muito forte no século XVII, no século XVIII, e que traz até a atualidade aí a herança do iluminismo, A gente ainda trabalha com as permanências desse movimento nos dias de hoje, esse movimento tão importante da história. Vamos dar uma olhadinha aqui no objetivo, Identificar as principais ideias, de John Locke, de Voltaire e de Rousseau, esses pensadores iluministas, o que eles trouxeram para a gente para contribuir nessa discussão do iluminismo, do uso da razão, da racionalidade, se afastando aí das trevas, da ignorância, do conhecimento a partir da autoridade e da tradição. Então vamos dar uma olhadinha aqui, Você se lembra do que foi o absolutismo? Você sabe dizer pelo qual os pensadores iluministas eram contrários ao absolutismo? Por que eles se opunham ao movimento absolutista, ao regime absolutista, pessoal? O absolutismo ele foi um sistema de governo, um sistema político muito comum no final da época medieval e o início da época moderna, onde o monarca tinha o poder concentrado em suas mãos. Ele governava de forma absoluta, não havia nenhuma instância, nenhum colegiado que controlasse o poder do monarca. A decisão do monarca era soberana e acima de qualquer questionamento. Nós temos aqui, por exemplo, o Luís XIV, símbolo do absolutismo, E os pensadores iluministas, eles eram contrários ao absolutismo, por quê? Porque eles acreditavam que essa forma de governo, essa forma de governar, ela estava acima da vontade do povo, e o povo que deve ser soberano. Então veja aí que a gente fala, de questões de democracia, tão presentes no nosso dia a dia, tão importante no nosso dia a dia, e os iluministas se colocam contrários a essa forma de governo absolutista, dizendo que o poder deve vir do povo, não deve ser um poder como aqui, o Luís XIV, rei da França, que é esse símbolo, do poder absoluto, esse poder absoluto tão comum no fim da Idade Média, início da Idade Moderna, e que vai ser questionado pelos filósofos iluministas, Alguns deles vão dedicar os seus estudos a questionar o absolutismo monárquico. E as ideias iluministas, elas vão, por exemplo, influenciar a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que é esse marco historiográfico do rompimento com a Idade Moderna, e o advento da ideia contemporânea, as bases do mundo contemporâneo estão na Revolução Francesa, e ela é influenciada pelo Iluminismo. Outros movimentos, tanto na Europa como também na América, como a independência dos Estados Unidos, tem a influência das ideias iluministas, essas ideias de que o poder emana do povo, que o conhecimento vem da ciência, desse questionamento que os iluministas fazem à ordem social, política e econômica da Idade Moderna. Então, o lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, inspirado aí no iluminismo. Então veja como isso é importante, No Brasil, por exemplo, as ideias iluministas vão influenciar a Inconfidência Mineira, em Minas Gerais, final do século XVIII. Vão influenciar outros movimentos no mundo todo, a Revolução Liberal do Porto, por exemplo, a Conjuração Baiana aqui no Brasil, uma revolta separatista também no final do século XVIII. Você já se perguntou como o movimento intelectual, filosófico e cultural da Europa poderia influenciar acontecimentos de uma sociedade que fica em outro continente? Como que essas ideias iluministas chegaram até o Brasil, Por que essas ideias, elas ganham força aqui no Brasil, vão inspirar, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a independência dos Estados Unidos? É a ciência se expandindo, é o conhecimento se expandindo, Os escritos iluministas feitos na Europa chegavam aqui no Brasil, as pessoas tinham conhecimento desses escritos, tinham conhecimento dessas ideias e passavam a propagar, a defender essas ideias aqui no Brasil também, tá?
Então aqui, ó, como herança do iluminismo em nosso cotidiano, temos a valorização dos direitos individuais, que era uma defesa do iluminismo, né? Todo mundo é igual, todo mundo, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. O lema do iluminismo influencia, né, direitos que nós temos nos dias de hoje, tais como a vida, a liberdade, a dignidade, né, e vai também influenciar no campo econômico. Nós vamos ter alguns teóricos iluministas que vão discutir a economia, vão romper com a ideia da política mercantilista e trazer bases de economia, né, de teorias econômicas, como o Adam Smith vai fazer, que temos até os dias de hoje, né? Então, estudar o iluminismo, gente, é compreender como começou, né, a luta por princípios essenciais do nosso cotidiano. Estudar o iluminismo, as bases do iluminismo, é entender a sociedade nos dias de hoje, né? A sociedade contemporânea tem aí a sua historicidade, busca os seus valores nesse movimento iluminista, no rompimento que tem com a Idade Moderna e o advento da Idade Contemporânea, baseado, né, na liberdade, na igualdade, na fraternidade, nos direitos individuais, direitos fundamentais, na ciência e na racionalidade. Então aqui, né, pensadores iluministas. Entre os pensadores iluministas mais conhecidos, a gente vai ter o John Locke, inglês, Voltaire, Montesquieu e Rousseau. Eu acredito, né, que você já tenha ouvido falar desses pensadores ou de algum desses pensadores. E a gente vai conhecer um pouco o pensamento de cada um desses pensadores, né? Aqui a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, né? Essa declaração tão importante que vai ser feita nesse contexto iluminista, nesse contexto revolucionário do século XVIII, que é uma declaração que nós temos até os dias de hoje. Quais são os direitos do homem e direitos do cidadão? Aqui John Locke, né? John Locke viveu no século XVII, e o Locke acreditava que as pessoas, ao nascerem, tinham os mesmos direitos, né? Direito à vida, direito à liberdade e direito à propriedade. Então vejam, né, que essa ideia do Locke, esse filósofo iluminista, ele já se distancia daquela sociedade em que algumas pessoas nasciam com privilégios, a nobreza, por exemplo, né, que se distinguia da maior parte da população porque eram nobres, portanto nasceram com privilégios. O Locke vai dizer que não, vai dizer, olha, todo mundo nasce igual, né? Todo mundo tem direito à vida, direito à liberdade e direito à propriedade. Defendia também a teoria da tábula rasa, né? Bem interessante essa teoria. Ele dizia que a mente humana era uma folha em branco, né? O Locke vai defender isso pra gente, que se preenchia com a experiência, né? O Locke defende aí o empirismo. Então, as experiências que nós temos ao longo da vida iria proporcionar, né, o desenvolvimento da razão, o desenvolvimento da racionalidade. Então, nós nascíamos como uma folha em branco e as nossas experiências ao longo da vida vão contribuir para a nossa racionalidade, para o uso da razão e para a ciência, né? E aqui uma pergunta para a gente refletir, né? Você concorda com algumas ideias de Locke, né? Por exemplo, com essa teoria da tábula rasa, de que nós nascemos aí com uma folha em branco e vamos construindo o conhecimento ao longo da vida através da experiência? Você, acredito, né, que defende o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade, como Locke defendia. Galera, aqui, ó, o Locke trouxe esse esquema aqui para a gente pensar um pouco sobre Locke. O Locke, governos criados para garantir os direitos naturais dos indivíduos, né? Direito à liberdade, direito à propriedade, direito à vida, são direitos naturais, né? Se o governante tentasse impor o absolutismo, os cidadãos poderiam rebelar-se e tirá-lo do poder pela força das armas. Então Locke vai defender o seguinte, né? Que os governados só aceitam os governantes quando elegem esses governantes, né? As ideias de Locke são muito importantes na independência dos Estados Unidos. Vamos lembrar que os colonos estadunidenses não elegiam o Parlamento Europeu. Então, quando as leis do Parlamento Europeu são feitas, eles vão questionar, uma vez que eles não elegiam os representantes do Parlamento inglês. Tá? Então, para a gente pensar aí a importância das ideias de Locke na América, na independência dos Estados Unidos. Então, ele vai criar esse conceito de liberalismo político, né? A liberdade das pessoas em escolher, né? Em definir quem vai ser os seus governantes e cobrar desses governantes a efetivação de políticas
para o bem-estar da nação. Se não for, né, dessa forma, ou se o governante tentar impor o absolutismo, ele deve ser retirado mesmo que a força das armas, segundo a ideia de Locke aqui. Galera, uma atividade aqui, né? Copie e responda essa atividade preferencialmente no seu caderno. Então ali, ó, por que John Locke foi considerado um dos criadores do liberalismo político? Responda a atividade e a gente volta com a correção. Galera, vamos corrigir a nossa atividade aqui, né? Então, ali, ó, por que John Locke foi considerado um dos criadores do liberalismo político, né? Um dos pais do liberalismo político? Vamos dar uma olhadinha aqui, né? John Locke, ele era contra a ideia de um governo absolutista, né? Em que o monarca, ele definia, ele decidia sem consultar ninguém que a vontade do monarca era absoluta, né? Então ele era contra essa ideia do governo absolutista acima dos interesses do povo. Defendia a ideia de que, para garantir os direitos naturais, os indivíduos haviam criado, portanto, governos, né? E se o governante tentasse impor o absolutismo, os cidadãos poderiam e deveriam se rebelar e retirar, né, esse monarca com tentativas absolutistas do poder, mesmo que a força de armas. Aí a nossa resposta da atividade. Olha quem eu trago aqui para vocês, né? Voltaire, né? O filósofo Voltaire, o nome dele era François-Marie Arouet, e ele vai se tornar conhecido pelas críticas à Igreja Católica e à monarquia absolutista francesa, né? Esses filósofos iluministas, quando criticam a Igreja Católica, não é necessariamente que eles eram ateus. O que eles estão criticando é o poder que era da Igreja Católica, né, o fazer ciência da Igreja Católica a partir da autoridade. Né? Então, a Papa, bispos, cardeais, né, padres, a autoridade que ele tinha sobre a ciência a partir, né, do fato dele ser padre. Ele não era um cientista, um estudioso. Então, essa é a crítica que Voltaire vai fazer. Seu combate à ignorância, né, essa ideia de que as pessoas não usam a razão, ao preconceito e ao fanatismo religioso. Então, vejam aí, né, lá no século XVIII, a gente já tem essa discussão contra o preconceito, né, a necessidade da gente combater preconceitos naquela época e a necessidade da gente combater preconceitos nos dias de hoje. Então aqui a liberdade de expressão, né? Por dizer o que pensava, Voltaire foi
preso, né? Então, as críticas e dizer aquilo que ele pensava, Voltaire vai ter a sua liberdade restringida, né? Ele vai se refugiar na Inglaterra e, com base nesse seu exílio na Inglaterra, ele escreve, né, uma das suas obras mais conhecidas, chamada Cartas Inglesas, né? Onde ele vai elogiar a Inglaterra, né, por ser um país de liberdade de expressão, de religião, e onde o poder do rei era limitado, né? Houve a limitação do poder do rei ainda no século XVII na Inglaterra, com um documento chamado Bill of Rights, né? Vai criticar a intolerância e vai criticar o absolutismo na França, né? O absolutismo na França só vai ser derrubado no final do século XVIII com a Revolução Francesa. E aqui, né, a página título da edição de Cartas Inglesas, né, que ele escreve a partir dessa vivência do seu exílio na Inglaterra. Rousseau, né, pessoal? Rousseau, esse filósofo, uma das suas principais obras, O Contrato Social, né? Rousseau defende que a vontade geral ela é soberana, né? Ou seja, só o povo é soberano. Contrário aí ao regime monarquista absolutista, né? Para Rousseau, a vontade tem que vir do povo, né? Assim, segundo Rousseau, se o governo escolhido por um povo não estiver representando, o povo não só pode, como deve substituí-lo, né? Afinal de contas, ele foi eleito pelo povo para representar a vontade do povo. Olha a importância aí da obra do Rousseau, né? Rousseau e a teoria do bom selvagem, né? Rousseau acreditava na ideia de que o ser humano nasce bom, mas a sociedade o corrompe, né? Rousseau traz aí uma teoria que vai contrapor a teoria do Thomas Hobbes, né? Filósofo absolutista inglês. Por isso, para Rousseau, as crianças deveriam viver o maior tempo possível em seu estado natural, né? De inocência, porque o homem nasce bom. E a sociedade vai corrompendo esse homem segundo as ideias de Rousseau, beleza? Então aqui, gente, uma atividade, né? Complete a tabela a seguir com as informações solicitadas, né? Pensador, ideia principal. Então a gente tem aí algumas lacunas para preencher nessa atividade, aquele tempo na tela e a gente volta fazendo a correção. Galera, vamos corrigir aqui a nossa atividade, né? Críticas à Igreja Católica, combatendo a ignorância e o fanatismo. Quem é esse pensador, né? Aqui eu tenho Jean-Jacques Rousseau para a gente preencher com a ideia principal do Jacques Rousseau, né? Então aqui, ó, Voltaire, né? Críticas à Igreja Católica, combate à ignorância e ao fanatismo religioso. Jean-Jacques Rousseau, teoria do bom selvagem. O ser humano nasce bom,
mas a sociedade o corrompe. John Locke, teoria da tábula rasa, né? A mente humana seria uma folha em branca, preenchida com a experiência, né? A partir da racionalidade. Voltaire, John Locke e Rousseau, os filósofos iluministas. Aqui ainda, né? Rousseau e a educação. Rousseau, ele é um importante filósofo para a educação, né? Ele escreve um livro chamado Emílio ou da Educação. E essa obra, né, nessa obra do Rousseau, aqui apresento para vocês, né, a capa dessa obra, essa obra influencia a Revolução Francesa e durante a Revolução Francesa esse livro serve, né, como inspiração para um novo sistema educativo francês, né? Rousseau vai defender que as pessoas tenham acesso à educação, né, uma educação para todos, né, essa ideia de que a educação não pode ser privilégio da nobreza, não pode ser privilégio do clero. Na Revolução Francesa e posteriormente com Napoleão Bonaparte, né, as ideias contidas aí no livro Emílio ou da Educação, trazidas por Rousseau, traz aí essa base, né, do sistema educativo francês no final do século XVIII. Galera, olha essa atividade aqui, né? Uma frase escrita propositalmente com alguns erros. Você deve ler a frase, identificar esses erros e reescrevê-la de forma correta. Então a frase aqui, ó, em uma de suas principais obras, O Contrato Social, Rousseau defende o absolutismo como forma de governo. Em outra obra, né, Emílio ou da Educação, Rousseau afirma que a educação deveria ser somente para o trabalho. Tenho certeza que você vai identificar esses erros e a gente volta para a correção. Galera, vamos fazer a correção da nossa atividade, né? Será que Rousseau defende o absolutismo? Será que Rousseau vai dizer que a educação ela deve ser somente voltada para o trabalho? Acredito que você aí identificou esses dois erros na frase, né? Vamos ver aqui como ela fica, né? Em uma de suas principais obras, O Contrato Social, Rousseau defende a ideia de que a vontade geral é soberana, o poder emana do povo. Em outra obra, Emílio ou da Educação, Rousseau afirma que a educação deveria ser para emancipar o homem, né? Uma educação emancipadora, beleza? Uma educação para todos. Galera, retomando aqui, né? John Locke, filósofo inglês, século XVII, acreditava que todos nasciam com direito à vida, à liberdade,
à propriedade. Defesa da teoria da tábula rasa, né? Nossa mente nasce como uma folha em branco e a partir da experiência, né, do uso da razão, nós vamos preenchendo essa folha em branco com racionalidade, né? Considerado um dos criadores, né, do liberalismo político, tá? Que está escrito econômico, mas do liberalismo político, o John Locke. Voltaire, críticas à Igreja Católica, críticas ao fanatismo religioso, críticas à falta de liberdade, crítica à monarquia absolutista francesa, né? Vai para a Inglaterra em exílio, né? Se encanta com o modelo, né, de governo inglês, em que o absolutismo já não estava presente, escreve um livro, né, Cartas Inglesas, combate à ignorância, ao preconceito, combate o fanatismo religioso. E Rousseau com um contrato social, dizendo aí, né, que o poder emana do povo, né? É a vontade do povo que deve aí conduzir uma nação, né? O povo que elege os seus representantes e, numa tentativa de retorno ao regime absolutista, o povo deve tirar o governante do poder, mesmo que com a utilização de armas. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado da aula. Obrigado pela companhia. Até a próxima.